Passo a palavra agora ao deputado Afonso Ram. Eu queria até dizer, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Valadares Filho pela iniciativa e dizer que o tema do futebol ele está na prioridade, inclusive, da agenda legislativa aqui da Casa, né? Nesse momento, estamos com debate lá no Senado. Eu sou membro titular daquela comissão e fiz a escolha de ficar aqui por um tempo para podermos debater esse assunto, e lá estão os médios times hoje. Ontem estiveram os clubes grandes, de futebol, e debatendo a medida provisória 671, que trata da questão da dívida, endividamento, que é um dos pilares a ser resolvido na reestruturação ou na agenda positiva para o futebol brasileiro. Nós, pela manhã, tivemos, sobre a liderança do nosso presidente, Márcio Marinho, e estou na condição de presidir, e presidimos hoje uma reunião bem interessante, que nós criamos uma subcomissão permanente do futebol também. E estabelecemos, hoje com o Lindbergh lá, com toda a assessoria e com os relatores, também uma pauta, e posteriormente, acho que na próxima reunião, no início da reunião, vou fazer a abordagem mais detalhada dela, porque nós temos um projeto de um fórum permanente para o futebol, e que ele se estabelece em várias alçadas. Lá se discute um ponto. Aqui estamos discutindo a questão dos estádios. E dentro dessa proposta, um dos 4 esteios é exatamente a questão de potencialização do uso dos nossos estádios, da segurança, e da ocupação desses estádios. Eu vou entrar no tema. Então, esta audiência ela é absolutamente oportuna, esclarecedora, porque estão aqui entidades, primeiro pelo Ministério do Esporte, secretário do futebol. Então, a Secretaria de Competência da área. O senhor falou vários dados, até não consegui pegar qual é a instituição ali, a entidade que fez a pesquisa, que fala num faturamento de 11 bilhões. Seria interessante nós recebermos esse material, porque é interessante, com potencial de 60, não sei em que prazo, e com que providências. Importante. Vamos nos somar para ver que providências de organização, se falou muito aqui em organização, nós podemos e devemos percorrer dentro desta busca de organização. E é um dos itens, inclusive organização, que é um dos temas lá, calendário, porque tudo vem da organização, e aí leia-se oportunidade aos atletas, boas competições reflete nos estádios, enfim. A questão também do Eduardo Martins, que representa aí uma entidade nova, eu imagino, porque as arenas são novas, e também já deixar a pergunta, porque se fala em 3 arenas deficitárias, para não chamar de elefantes brancos, que costumam dizer. E nós não estamos na linha pejorativa, estamos na linha da construção. Então, quer dizer, quais são as providências, e aí vem a pergunta também já para deixar, para que a gente nós possamos, nas 3 arenas que são apontadas como deficitárias, que uma é o próprio Mané Garrincha, depois vem a pergunta mais direcionada, e se fala aqui na Arena Pantanal, que é Cuiabá, e a Arena da Amazônia, que sempre houve uma preocupação, e, consequentemente, se isso é verdadeiro e que providências pode-se fazer. Oi? Não, das dunas não está nessa reportagem que eu recebi. Talvez eu não vi a palestra, a fala das dunas, que foi... não, foi que foi apresentada aqui? Eu perdi sua apresentação. Então ela está numa delas aqui, eu perdi, eu cheguei mais tarde, estava no outro compromisso, como eu disse. Mas o que eu queria fazer uma colocação, e também já que estão os dois presentes, então a pergunta é exatamente para os dois. Nós tivemos uma oportunidade, fomos à África do Sul e visitamos os estádios. Nós visitamos 4 estádios, grandes estádios, e até para ver o que tinha ficado do legado pós-África, pós-Copa do Mundo na África do Sul, para ter uma ideia antes da Copa aqui no Brasil. Foi uma experiência interessante, e a gente viu adaptações e esse conceito de arena múltiplo uso. Sendo que, claro, nós temos um potencial muito extraordinário para o futebol. Mas se elas têm a condição de múltiplo uso, vamos usá-las, e está sendo usadas aí, inclusive, algumas como o Beira-Rio, que também tem um componente privado. São 3 arenas, 3 estádios que são privados dentro desse conjunto de 12 estádios remodelados,
fora a Arena do Grêmio, que não ficou na Copa do Mundo, e agora tem a do Palmeiras. Né? Então a gente vem e tem um avanço muito grande no legado positivo que ficaram os estádios. Mas a relação e a pergunta que sempre fica e que é importante é que uma coisa é cobrir o custo de investimentos e outra coisa é o custeio. E a gente vai perseguir, naturalmente, né, buscar, né, o custeio ou a receita, né, de quem forem os gestores, e isso eu acho que está sendo perseguido e alguns já está sendo obtido. E a outra parte é se nós vamos ter a capacidade de obter receita suficiente para pagar o investimento, que são os financiamentos. Né? Bom, com esse público, acho que não. Né? Mas se aumenta os públicos nos jogos, mais o componente dos eventos, eu acredito que esta é uma equação, porque se retorna o dinheiro para o agente financiador, ontem nós votamos aqui 50 bilhões a mais para o BNDES para alavancar a economia como um todo. E a cadeia produtiva como cadeia produtiva, o futebol é uma cadeia extraordinária, do ponto de vista, né, do que ela representa em cenários de oportunidade. O senhor falou aí em 350 mil empregos diretos com potencial de 2 milhões de empregos, né? É isso, né? Eu peguei rápido, porque o senhor falou muito rápido, ao menos os números, eu gosto de trabalhar muito com números, por isso que eu quero depois mais 372 milhões. Então, mais ou menos eu consegui captar números. Bom, então observa, hoje é 370 mil e essa cadeia produtiva pode chegar a 2 milhões. Que interessante, né? Imagino que está aí, desde quem trabalha no estádio, de quem, né, participa do próprio futebol, de quem, né, está envolvido no processo. Então, é um segmento de negócio e, consequentemente, além do entretenimento e ser a identidade e o lazer, que às vezes não estão no estádio, mas está assistindo pela televisão, que hoje é, né, talvez um dos grandes pontos, é porque a televisão compete, e com mais segurança, com certeza nós vamos ter presença e mais público. Então eu queria também, além de levantar esses dados que são importantes para a gente buscar no sentido construtivo, mas também nós trabalharmos, eu acho que tem que haver esse esforço de presença maior nos estádios, em todos os jogos. É feio você ver uma televisão, né, um jogo na televisão, você não vê a torcida. Né? E está acontecendo bastante. Então, acho que são os desafios aí que têm que ser impostos, né, do ponto de vista, porque os estádios, eles ficaram qualificados. E alguém disse aqui, eu acho que, né, quer dizer, não pode elitizar. Quer dizer, uma coisa é ter qualidade. Para sentar num assento confortável, não interessa se ganha um salário mínimo ou ganha 1 milhão por ano. Né? Quer dizer, é torcedor. Se tem, né, no voto, todos somos iguais. No futebol, todos somos iguais, mas também temos que criar essa condição, né, para que tenhamos ingresso. Porque se o custo fixo está feito, se o custo variável não é tão grande, por que não colocar mais gente no estádio por um preço intermediário? Quer dizer, eu acho que, né, isso é gestão, mas nós, fazendo a nossa parte, né, no esforço, imagino que algumas providências, algumas iniciativas, né, nós podemos colaborar. Então, nesse intuito, eu entendo que, né, eu acho que falou ali em 19 mil, né, 19 mil torcedores de média do ano passado, 16 mil, menos ainda, né, menor. E a capacidade média dos estádios é a faixa, acho que média de 40 mil, né, os grandes estádios, né, 40, 50, aqui é 72 mil, né. Então, acho que em linhas gerais, não vou me estender, né, fiz uma reflexão e também, ao mesmo tempo, algumas perguntas que eu deixo para a gente colocar, e que também esse tema, ele, né, está sendo abordado e a gente pretende, de uma forma compartilhada com os agentes do segmento, com quem está interessado, né, nós pretendemos, né, trabalhar ao longo desses próximos tempos, aí, esse ano e o próprio período de mandato, para uma agenda positiva para o futebol. Todo mundo está pensando isso, né? E nós estamos trabalhando aí dentro desse esforço, sem haver paralelismo, quer dizer, onde está sendo tratado um assunto com competência, se trata lá. O que está fora dessa cobertura, discutimos aqui. Então, sem sermos pretensiosos, mas colaborativos, nós entendemos que é avanço. Se botar na balança a Copa do Mundo de Futebol, foi positiva para o futebol brasileiro? Foi. Mesmo nós tendo um resultado adverso, dentro do campo, pelas circunstâncias que todos nós soubemos, mas estamos trabalhando. Questão da formação, né? As categorias de base,
né? Que providências. Então, tem eixos a serem trabalhados, mas, com certeza, os estádios, o ajuste, né, na relação custo-benefício, no seu custeio, no seu pagamento na íntegra, acredito que nós temos condições aí hoje, né, se nós olharmos para trás e olharmos do que estamos e o que podemos projetar, talvez nós só possamos pensar nesses números porque o futebol brasileiro tem essa representação. Então, o que eu queria fazer como colocação seria isso. Muito obrigado, presidente.